Olá, pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook, no YouTube, a apresentação Professor Elisânio e Juan Pablo. A partir de agora, a gente vai falar muito de futebol amador, o destaque o Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto, futebol amador, iremos falar ainda também do Terrão, o Terrão que teve a sua estreia adiada, a abertura adiada, e vamos falar também, lógico, do Farizão. Teve rodadas no final de semana, dos 6 jogos, houve 5, um também foi adiado. Vamos falar também da Copa Regional da Lagoa de Serrote, que vai retomar no próximo final de semana. O destaque também no bate-bola, com certeza será a última rodada do Manjadinho, Campeonato Cearense, última rodada, e nós vamos falar muito do Clássico Rei, os confrontos da próxima fase do Campeonato Cearense, o nosso Manjadinho, e começou também a segunda divisão, vai ser destaque também no bate-bola, a segunda divisão do futebol brasileiro. Vamos falar, lógico, dos clássicos que aconteceram pelo Brasil, é emocionante, né? E vamos falar do futebol europeu, o destaque é a Champions League, os últimos 4 jogos de ida da primeira fase acontecem nesse meio de semana. Vamos falar também da Copa do Nordeste, que a gente vai ter rodada da Copa do Nordeste nesse meio de semana. Essa rodada vai ser desmembrada, a gente vai passar a limpo aqui no bate-bola. Nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal BC de Futebol, o canal do Juan. No início do programa, trazer o destaque, boa noite do Juan, boa noite, Juan Pablo. Boa noite, o meu destaque vai para os clássicos brasileiros, especialmente o que aconteceu ontem entre Palmeiras e Corinthians, uma situação inusitada, e a gente não pode deixar de fora o nosso Manjadinho, um empate sensacional. O Ceará abriu 2-0, ficou morto pelo resto ficou se defendendo, e no final rolou um pênalti cometido pelo Iago Pikachu, e o 3-3, esse jogo de Ceará e Fortaleza. E também o jogo entre Corinthians e Palmeiras, que acabou 2-2, o Gustavo Henrique foi pro gol, sim, aquele zagueiro do Flamengo. No campeonato Carioca, o Vasco goleou. Foram 3 jogos, né? 3 clássicos bem emocionantes, clássicos de muitos gols na Arena Castelão, também lá em Barueri e também no Engenhão. Muitos gols e a gente vai passar a limpo, mas foi com certeza muito emocionante. As 6 torcidas, né, que participaram desses 3 jogos, tanto na Arena Castelão, como em São Paulo e também lá no Rio de Janeiro. Vamos, no início do programa, dar uma boa noite, um abraço para o Padre Elvis, presidente do Cruzeirão da Massa, do Cruzeiro do Barro Preto. O Cruzeiro está apenas treinando. Teve um jogo adiado pela Copa do Terrão, pelo Terrão, a Copa lá do Iardes, por um motivo superior, acabou não acontecendo esse jogo, e o Cruzeiro está apenas treinando, já que estreia, Juan, próximo sábado, estreia no Farizão, já vamos falar de Farizão. Então, só lembrando, né, que estava previsto para esse final de semana a estreia do Terrão e foi adiado, Juan, e já vai começar próximo sábado. Próximo sábado tem jogo. Eu até achei, Juan, que o Terrão ia acontecer apenas lá na Santa Rita, mas eu estou aqui com os jogos do próximo final de semana, dia 24, sábado, a partir das 14 horas, Juventudes e o Barras ali da região do Ingá. Esse jogo acontece na Arena Aprijão. Então, esse jogão de bola, Juventude da Alvaçã e também a equipe do Barras do Ingá, é a abertura do Terrão. O Terrão, Juan, que tem a organização do Yarlo Cordeiro, do Bena e também do Edivando. Do domingo, Juan, tem também um jogo, e esse jogo vai ser na Arena Dourado. A gente tem o jogo São Gonçalo e também a equipe do Dourado Esporte Clube a partir das 14 horas. Eu não sabia desse regulamento, achei que todos os jogos seriam lá no São José, na Arena São José, mas está aqui, um jogo vai acontecer na Arena Dourado e o outro jogo vai acontecer na Arena Prijão, lá na Alvaçã. Então, tem a abertura do Terrão, o Terrão que tem a participação do Cruzeirão da Massa, que o jogo foi adiado
mas acho que não tem data ainda, Juan, mas quando tiver data aqui a gente vai divulgar direitinho o terrão que tem a cobertura total da TV FP Esporte, o diretor-geral, o Bena. Tá certo, Juanzinho? Então, só mais uma vez falando, né, que os responsáveis pelo terrão é o Yarles, o Edvan e também o Bena. O Juanzinho, a gente teve nesse final de semana rodada ainda do futebol amador, rodada do Farizão. O Farizão que está pegando fogo. Foi uma rodada sensacional e o Juan vai atualizar os resultados, quem passou para a próxima fase. Lembrando, Juan, que agora era para ser 24, mas já teve 2 jogos adiados. Até a gente falava, né, que por conta do falecimento do Fernando Carneiro, esse jogo do Palmeiras contra o Bahia poderia ser adiado. A gente não tinha informação, mas acabou não acontecendo. Teve 5 jogos e esse foi adiado. Agora, Juan, são 22 classificados. Eram 17, saíram mais 5. E o Juan vai atualizar quem classificou nesse sábado e também no domingo. Classificou o Vitória 2-0 no Santos da Vila Nova. O Santa Rita City perdeu 2-0 para o Santos do Engenho Velho. O São José do Pedregal fez 0-0 com o Palmeiras da Fazendinha. Passou o São José nos primeiros 4-3. A Portuguesa das Águas Belas 0-0 com o Real Madrid das Pedras de Fogo. Passou a Portuguesa nos pênaltis 4-3. O Arsenal da Conceição 1 perdeu de 2-0 para o Real dos Paus Brancos e foi adiado o jogo do Palmeiras da Ladeira Vermelha contra o Bahia. Então, Juan, esses jogos, né? Mais 5 times classificados, mais 5 times eliminados. Um jogo adiado. Mandar um abraço também, Juan, para o Bessi Ripardo, o homem da faixa do esporte, que tem o seu programa no Facebook, no YouTube, às quartas-feiras, sempre às 18h35. Grande Albessi Ripardo, ele que tem a tabela atualizada do terrão, o Albessi, que é Relações Públicas de todas as competições que acontecem ali pro lado da Lagoa do Serrote. Ô, Juanzinho, próximo domingo tem jogo, 3 jogos, próximo sábado também. Vai ter a estreia do Cruzeirão da Massa, Cruzeiro estreia, próximo sábado às 19 horas. Tem estreia também do Fortaleza de Barreiras. O Juan vai atualizar os jogos do sábado, das 15, das 17 às 19 horas, e também os jogos de domingo. O Botafogo da Malhada dos Bois vai jogar contra o Fortaleza de Canafístula, esses jogos do sábado, esses da 3 horas, 15 horas. São Paulo, da Baixa Fria do Santos, vai jogar contra o Fortaleza de Barreiras, o jogo das 17 horas, e vai ter clássico, Atlético da Conceição 2 contra o Cruzeiro do Barro Preto. É o jogão do Cruzeiro, com certeza, Juan, a todos os torcedores, jogadores, toda a direção do Cruzeiro estará lá no Estádio Braizão, cedo, né, Juan? Porque o jogo começa às 19 horas. O Cruzeiro que vai em busca, Juan, de uma boa campanha, quem sabe chegar à final dessa competição. Vamos desejar boa sorte. Lembrando, Juan, que no terrão é apenas um quadro. É a estreia do Cruzeiro, mas isso no Farizão. No terrão são os 2 quadros. Depois a gente fala o dia da estreia do Cruzeiro. Os jogos de domingo, Juan. O Real Madrid do Pedregal contra o Barcelona do Sapó, o jogo das 15 horas, o jogo das 17 horas. A gente tem o Retiro contra o Palmeiras do Bom Jardim e às 19 horas o Nacional de Cacimbas contra o Juventude do Paléu. Pois é, Juan. Pajeú. Do Pajeú, exatamente. Esse time é tradicional do Pajeú. Com isso, Juan, são os classificados. A gente tem agora um total de 22. Então vamos atualizar os classificados. Antes de mandar um abraço para a Lidiane, para a Tia Maria, todos curtindo o bate-bola. O Juanzinho, agora são 22 classificados, só faltam 10. 10 para fechar a primeira fase. Aí vai ter o sorteio para a gente conhecer os 16 confrontos, né, 16 aves de final do Farizão que está sensacional, Juan. Pode ser que o Farizão tenha vindo para ficar, né? Não pode passar o município tanto tempo sem uma competição, como é? Não, o Farizão, né? O Farizão tem que ter todos os anos, né? Pode ser que tenha. Pegou já no gosto da galera. É a primeira fase, Juan. Imagine quando tiver mais no afunilamento, oitava de final, quarta de final. Vai ser sensacional. E vamos torcer, né, que o Cruzeirão esteja lá participando das fases finais. Ok, Juanzinho? Então, os classificados, os 22 classificados no terrão até agora. Vila Nova do Tabuleiro do Gado, Santos do Curral Grande, São Gonçalo de Mutambeiras, o Arco da Aliança, o Cruzeiro da Nova Olinda, Santana Esporte Clube, Cruzeiro de Umburanas, Flamenguinho do Beira Rio, Juventude do Camará, o Arsenal, o Santos do Mulugu, Grêmio da Bahia, PSV da Lagoa do Serrote, São Paulo do Sapó, São Paulo do São Bento, Baixada da Sede, o Barcelona do Chinelo, Vitória do Córrego das Almas, o Santos do Engenho Velho, a Portuguesa de Águas Belas, São José do Pedregal e o Real dos Paus Brancos.
Juan, 22 times classificados para a próxima fase. Como eu falei, repito, só faltam 10, Juan. Só 10 clubes para conseguirem a classificação. Aí daí ficam 32 e a gente vai para 16 avos de final, oitavas de final, semifinal e a grande final vai ser sensacional. Tá certo, Juan? Com certeza o Albert está pedindo aqui, depois eu envio, com certeza eu vou enviar o Albert, não sei. Eu tenho em algum canto, eu tenho o calendário dos jogos do Terrão, mas se eu não, acho que eu apaguei. Se eu tiver apagado, eu dou um jeito de conseguir e mandar para o Alberci, que sempre nos mantém informado das competições. Falando Alberci, Juan, vai ter a Copa lá da Lagoa do Serrote, ela vai ressurgir das cinzas, vai acontecer próximo final de semana, dia 25, a partir das 14 horas, o jogo do time da casa. O PSV da Lagoa do Serrote vai jogar com São Paulo do São Bento num jogão de bola. Então, esse jogo que estava previsto já para ter acontecido, mas acabou sendo adiado por motivo superior, e agora vai acontecer esse jogo. Lembrando que lá ainda é a primeira fase, Juan. Lá o negócio está bem complicado, não termina a primeira fase de jeito nenhum. A competição esse ano lá na Lagoa do Serrote está quase parando, mas vai ter prosseguimento nesse final de semana. Ok, Juan? Então, futebol amador passado a limpo. Só, mais uma vez, mandar um abraço para todos os diretores, jogadores do Cruzeirão da Massa, que nessa semana, com certeza, vão treinar forte, Juan, para esse grande jogo, próximo sábado, lá no estádio Braizão. Mandar um abraço para os dirigentes, para o Dedé, Juan, do Dedé, acompanha o bate-bola no YouTube. Mandar um abraço também para o Levi, todos os jogadores. A gente deseja boa sorte para o Cruzeiro vir com a grande vitória e a classificação. Não é isso, Ronzinho? Com certeza. O assunto agora, Juan, é o manjadinho. A gente teve a última rodada, lembrando que o Clássico, Juan, o Clássico Rei não decidia absolutamente nada, né? O Ceará já estava garantido na primeira colocação, o Fortaleza corria risco caso perdesse o jogo e o Maracanã ganhasse, mas o Maracanã acabou não ganhando. Foi uma rodada sensacional, principalmente, Juan, o Clássico Rei, né? O Clássico Rei, primeiro tempo do Ceará Sporting Clube, o segundo tempo só deu Fortaleza e o Ceará acabou achando o empate no finalzinho, mas foi um jogão de bola. É a tal coisa, o Fortaleza está na primeira divisão, o Ceará está na segunda, mas quando se enfrentam não tem essa de divisão, é um jogo diferente e provou mais uma vez, né, Juan? Teve expulsão logo no finalzinho do primeiro tempo, teve expulsão de 2 jogadores, um do Ceará e um do Fortaleza, no finalzinho teve a expulsão do Picaju, mas foi sensacional, Juan, mas o Ceará ficou com aquele sabor de derrota, né, porque abriu 2-0, mas quando pegou o terceiro gol, 3-2, era muito difícil o Ceará conseguir alguma coisa, até que no finalzinho achou, né, Juan? Aquele lance acabou achando o pênalti e acabou sendo justo, né? Tanto eu ouvi a entrevista do Vojvoda e também do Mancini, os dois estavam bem satisfeitos com o que os times apresentaram e conseguiram os objetivos, que era principalmente eles ficarem na primeira colocação e evitar, Juan, um confronto de quartas de finais, né? Então vão ficar aguardando os jogos para ver quem é que pega nas semifinais. Então o Juan vai atualizar todos os jogos da última rodada do Manjadinho. Ferroviário 0-0 com o Maracanã, Iguatu 1-0 no Floresta, o Fortaleza 3-3 com o Ceará, o Atlético Cearense 0-0 com o Barbalha e o Calcaia perdeu de 1-0 para o Horizonte. Juanzinho, o Alberci também é torcedor do Fortaleza, ficou também, acho que apreensivo no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Fortaleza jogou muita bola, o Ceará recuou demais e por pouco não deixou escapar uma vitória que estava segura. O Ceará que tem que aprender a jogar com Fortaleza. No ano passado foram 5 jogos, o Ceará ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. Perdeu justamente que não podia, né? Mas sempre tem abrido o placar, faz 2-0 e não tem segurado os resultados, principalmente no jogo que perdeu o título, né? O Ceará precisava ganhar o jogo, abriu 2-0 e acabou sofrendo um empate. O Ceará precisa saber jogar com a vantagem com seu arquirrival. O Juanzinho, com isso, a classificação do grupo A, o Fortaleza ficou em primeiro, o Maracanã em segundo e o Floresta em terceiro, o grupo B. Grupo B, o Ceará em primeiro, o Iguatu em segundo e o Ferroviário em terceiro. Aí, Juan, já estava previsto que esses 3 times já estavam classificados, né? Os 3 de cada grupo. O Calcaia, o Atlético Cearense, o Horizonte e o Barbalha, esses 4 times, Juan, 2 caem para a segunda divisão e 2 vão permanecer. É o quadrangular da morte. O que vai acontecer? O Ceará e o Fortaleza já estão nas semifinais, porque foram primeiro dos seus grupos. Então, o confronto, Juan, da próxima fase ficou assim.
O Maracanã enfrenta o Floresta, jogo ida e volta. Lembrando, Juan, que o Maracanã vai decidir em casa, tá certo? Decide em casa porque ele foi o segundo. Então o primeiro jogo é mando do Floresta e o segundo mando do Maracanã. O outro jogo, que é o do Iguatu com o Ferroviário, o Iguatu também decide em casa, Juan. O primeiro jogo é em Fortaleza, é mando do Ferroviário, e o segundo jogo é lá em Iguatu. Lembrando, Juan, que o vencedor de Ferroviário e Iguatu enfrenta o Ceará Esporte Clube, né? O Ceará que há 2, 3 anos atrás foi eliminado da Copa do Campeonato Cearense pelo Iguatu. Então, o Ceará pode enfrentar novamente o time do Iguatu, que tem feito, Juan, dos times do interior, que tem feito boas campanhas. No grupo do Fortaleza, o vencedor de Maracanã e Floresta enfrenta a equipe do Fortaleza. O Fortaleza, Juan, vai ter os 2 jogos na capital, né? O Ceará, se o Iguatu passar, vai se deslocar para o interior. Já o Fortaleza não tem esse problema, porque o Maracanã tem o seu estádio, mas nessa fase, com certeza, vai mandar o seu jogo ou no PV ou na Arena Castelão. Ok, Juanzinho? Então, o Campeonato Cearense, lembrando, Juan, que já começa essa fase próximo domingo. Próximo domingo já tem esses jogos. E o aplicativo fez a boa para nós, né? Adicionou a segunda divisão. Juanzinho, com certeza. O Juanzinho, o Manjadinho, agora a segunda divisão. Começou ontem, Juan, e a torcida tá torcendo para o Itapipoca. O Itapipoca subir, quem sabe, né, no próximo ano, caia no grupo do Ceará e o Ceará possa vir jogar na Itapipoca, se bem que o Pereira Teixeira, no momento, não tem condição de receber nem o Ceará e nem o Fortaleza. O Juanzinho, então, primeira rodada do Manjadinho, segunda divisão, só 3 jogos, Juan. Teve o jogo do Tiradentes do Tirol, foi adiado. O Guarani perdeu de 1-0 para o Icasa. Guarani de Juazeiro, o Pacaju 0-0 com o Pacatuba, o Cariri 0-0 com o Itapipoca. Rui. Então tá aí os jogos, né? O Icasa, só o Icasa, né? O Icasa ganhou, desponta ali na primeira colocação, né? O Itapipoca vem em segundo, e a gente vai sempre acompanhar a segunda divisão do Campeonato Cearense. Voltou, né? Com certeza, Juanzinho. Então a segunda rodada já tem nesse meio de semana, Juan. Cariri com Guarani de Juazeiro e Icasa com o Tirol, Itapipoca com o Tiradentes e o Marangape com o Pacatuba. Esse Tirol, Juan, é o Pague Menos, né? Porque eles colocam aqui, exatamente, Grêmio Esportivo Pague Menos, eles colocam só Tirol. Tá certo, Juanzinho? Então, vamos acompanhar essa competição e torcendo, né? Torcendo demais que o Itapipoca consiga subir. O Itapipoca que há muito tempo não frequenta a primeira divisão do futebol brasileiro. Não é isso, Ronzinho? E o Itapipoca que é aqui pertinho, é a cidade mais pertinho daqui. O Ronzinho, o Campeonato Carioca, né, o destaque foi o clássico, né, um jogão de bola. O Botafogo saiu na frente, o Vasco virou, goleou, né, Juan? 4-2, goleado. O Juan vai atualizar os jogos da 9ª rodada, essa rodada que foi desmembrada, Juan. O Audax perdeu de 2-1 para o Nova Iguaçu. O Volta Redonda 1-1 com a Portuguesa. O Botafogo perdeu de 4-2 para o Vasco e o Madureira perdeu de 1-0 para o Fluminense. Os nervos à flor da pele para o Botafogo. O Ranzinho, com isso, faltam 2 jogos para terminar a rodada. O Fluminense é o líder, o Flamengo é o segundo. O Nova Iguaçu, Juan, dificilmente vai perder a vaga no G4, é o terceiro, e o Vasco é o quarto. O Botafogo aparece na 5ª colocação. O Botafogo que está envolvido, Juan, na Libertadores. Próxima semana viaja lá para Bolívia para enfrentar o Aurora. Já a gente vai falar da Copa Libertadores da América. O Botafogo, né, que está numa situação, se não passar, Juan, com certeza vai começar o ano em crise. O Albercinho está dizendo aqui, Juan, que era clássico de primeira divisão, exatamente. No passado, primeira divisão, esse clássico que aconteceu lá pela 2ª divisão, lá no Rombeirão, Guarani em casa, e agora, né, os 2 estão na divisão de acesso do Campeonato Cearense. Com certeza, um sobe. Um dos 2 sobe. Tem esse Cariri aí, ninguém sabe a força, né? Acabou empatando com a equipe do Itapipoca dentro de casa. Mas eu acho que lá daquelas bandas ali, ou Guarani ou em casa, um estará na primeira divisão do próximo ano. Apenas palpite. O Guarani caiu no ano passado, mano. Caiu e foi esse ano, né? Estreou num clássico e estreou perdendo. Ok, Ronzinho? Então, o Campeonato Carioca tem, Juan, lembrando que
Tem esses jogos dia 20 também conhecido como amanhã, às 15h45, o Sampaio Corrêa enfrenta o Bangu e o Flamengo, às 21h30, enfrenta a equipe do Boa Vista. Se o Flamengo voltar a vencer esse jogo, retorna à liderança da Taça Guanabara. E no final de semana, o Juan tem a penúltima rodada, o Juan vai atualizar os jogos da penúltima rodada da Taça Guanabara. O Audax com Botafogo, o Vasco com Volta Redonda, o Portuguesa com Nova Iguaçu, o Flamengo com Fluminense, o Bangu com Madureira e o Boa Vista com Sampaio Corrêa. Ô Juan, esse jogo do Flamengo com o Fluminense pode decidir a Taça Guanabara. Se tudo acontecer na sua normalidade, o Flamengo deve ganhar o jogo amanhã do Boa Vista. Então fica a meia pontuação do Fluminense e será jogo decisivo domingo. Lembrando que o Fluminense estará envolvido, Juan, na final da Recopa. O assunto agora é o Paulistão e o destaque não podia ser diferente, né, Juan? Foi o clássico, o Palmeiras dominou, o Palmeiras jogou demais, vencia 2-0 com facilidade, perdeu muitos gols. E futebol é assim, né? Acaba acontecendo o que aconteceu de forma heróica. A equipe do Corinthians acabou empatando no final. O Juan vai atualizar todos os jogos. Quem está se complicando, meu amigo Calbesse Ripado, é o São Paulo, né? O São Paulo perdeu para a Ponte Preta e agora empatou com o Bragantino. Estava perdendo 1-0. O Eric entrou, fez um gol, deu um passe para o outro. O Eric, que é ex-jogador do Ceará Sporting Clube, e no finalzinho, já nos acréscimos, o São Paulo sofreu empate e se complicou, porque também, Juan, só faltam mais 3 rodadas lá no Paulistão para a gente conhecer os times que vão para as quartas de final. O Juan vai atualizar os resultados. Palmeiras 2-2 com o Corinthians, a Portuguesa 1-0 com o Guarani, o Santos perdeu 2-1 para o Novo Horizontino, a Ponte Preta 1-1 com o Ituano, o Mirassol 2-1 no Botafogo, de Ribeirão Preto e São Paulo 2-2 com o Bragantino. O Santos, que não só tinha perdido para o Palmeiras, né? E acabou perdendo esse jogo e se complicou, Juan. Não é que se complicou, né? Quando o Palmeiras estava ganhando, o Santos estava perdendo a primeira posição. Então, com isso, o Santos continua líder, mas acabou tropeçando e poderia, né, Juan, ali já confirmar a primeira colocação no geral. Tá certo, Juanzinho? Mandar um abraço, Juan, para Socorro Santos Araújo também, assistindo o bate-bola. Um abraço para ela. A gente abraça todos os nossos amigos que curtem o bate-bola aqui no Facebook e também no YouTube. É sim, Albercinho, tá complicado para o São Paulo que é o atual campeão da Supercopa do Brasil, o atual campeão da Copa do Brasil. Já a gente vai falar de Copa do Brasil, que tem início nessa terça-feira. Juan, a rodada número 10, a antepenúltima, acontece nesse meio de semana e o Juan vai atualizar os jogos do Paulistão. Ituano com Red Bull Bragantino, Novo Horizontino com Água Santa, Palmeiras com Mirassol, Santo André com o Internacional de Limeira, o Santos com o São Bernardo, Botafogo com a Portuguesa, o Guarani com o São Paulo e o Corinthians com a Ponte Preta. Juan, o assunto agora é o Campeonato Mineiro. O Cruzeiro ganhou, o Atlético também ganhou. O Atlético mandou o jogo em Brasília contra a equipe do Itabirito. O Juan vai atualizar o jogo da 6ª rodada do Campeonato Mineiro. O Democrata perdeu de 3-1 para o Cruzeiro, a Tombense 4-0 no na Patrocinense e o América Mineiro 0-0 com o Vila Nova, o Ipatinga perdeu de 1-0 para o Uberlândia, o Itabirito perdeu de 2-0 para o Atlético Mineiro e o Atlético Clube 4-1 no Pouso Alegre. Juan, e no Campeonato Gaúcho, onde o Internacional é líder, seguido do Grêmio. O Internacional tem 22, o Grêmio tem 20, o Juventude ainda joga na rodada, tem 14, mas a turma Grenal está despontando ali para se classificar nas primeiras colocações. O Juan vai atualizar os jogos da 9ª rodada e no final de semana tem Grenal, Juan. O Novo Hamburgo perdeu de 3-1 para o Inter, o Brasil de Pelotas 0-0 com o São José, o São Luís 0-0 com o Ipiranga e o Grêmio 6-2 no Santa Cruz. É o Grêmio que empatou o primeiro tempo 2-2, mas no segundo tempo desbanjou a fazer gols. Os estreantes entraram, fizeram muitos gols e o Grêmio goleou. Juan, nesse final de semana teve também a Supercopa do Brasil. Feminino e deu a lógica. E deu a lógica, né? O Corinthians ganhou 1-0, fez a festa aí, mais um título, tricampeão da Supercopa do Brasil, o Corinthians, mas teve 2 gols anulados do Cruzeiro e a galera do Cruzeiro está reclamando muito da arbitragem nessa final da Supercopa do Brasil. A Supercopa do Brasil, que teve uma feminina, 8 times, os 8 melhores do Campeonato Brasileiro do ano passado, e coroou o Corinthians com mais um título, o título da Supercopa do Brasil. O Corinthians é muito forte no futebol feminino. A Copa do Nordeste destaca agora no bate-bola, Juan.
a rodada será desmembrada porque muitos times estreiam na Copa do Brasil nesse meio de semana. Então a gente tem 4 jogos nesse final de semana, nessa quarta-feira. Quase só no finalzinho do mês, né? E 4 na outra quarta-feira, dia 28, o Juan vai atualizar os jogos dessa semana. Vitória com o Náutico, Botafogo da Paraíba com Altos, o Maranhão com a Juazeirense, o Sport com Fortaleza, o América de Natal com o 13, o River do Piauí com o Itabaiano, o Ceará com o ABC e o CRB com o Bahia. Lembrando, Juan, que ainda falando do futebol pelo Brasil, a gente teve 2 clássicos de destaque também. A gente teve do Atletiba, foi 0-0, foi empate, né? O jogo lá do Atletiba, o clássico lá no Paraná. E no Barradão teve a vitória do Vitória. O Vitória venceu, né, a equipe do Bahia. O Bahia, né, que o negócio está pegando lá. O Bahia se acha bem mais time do que o Vitória e começa o ano em crise, né? Perdendo o clássico. Então, tem alguns problemas lá para o Rogério Ceni resolver. A Copa do Nordeste, aqui tem o grupo A, o CRB é o líder, o Botafogo é o segundo, o Sport é o terceiro, o Ceará Esporte Clube aparece na 4ª colocação do grupo A. O grupo B, o Bahia em primeiro, Fortaleza em segundo, o Náutico em terceiro e o 13 em quarto. Então, próximas 2 semanas, a rodada 4 da Copa do Nordeste. Vamos ver o que acontece nessa competição que é sensacional. É a chance, né, Juan, de os times daqui ganhar uma competição. Lembrando que o atual campeão é o Ceará Sporting Clube. O Juanzinho, o destaque é a Copa do Brasil. A Copa do Brasil que vai começar amanhã. Tem muitos jogos, tem jogos na terça, na quarta e na quinta, mas só os jogos de abertura, Juan, nessa terça-feira, 2 jogos bem mais ou menos, né, Juan? Poderia nessa terça começar com um time grande, mas não, a Copa do Brasil começa com 2 jogos bem mornos. Porto Velho com o Remo, Nova Venécia com o Botafogo de Ribeirão. Na quarta-feira, Juan, aí são 15 jogos, lembrando que a Copa do Brasil, essa primeira fase, são 80 times, 40 confrontos. E a Copa a Copa Libertadores já começou a se alargar. A Copa Libertadores a gente vai ter nesse meio de semana, Juan, 8 jogos, os jogos de ida, lembrando que a primeira fase eram 6 times, 3 foram eliminados e 3 vieram para essa fase para se juntarem com 13, são 16. Desses 16, 4 vão para a fase de grupo, então já estão começando a segunda fase, lembrando que tem 3 fases antes da fase de grupo. O Juan vai atualizar os jogos. O destaque é os times brasileiros, né? O Botafogo estreia e também o Red Bull Bragantino. A Portuguesa da Venezuela contra o Palestino do Chile, o Águilas Douradas contra o Red Bull Bragantino, o Always Ready contra o Sport Cristal, o Porto Cabelo contra o Nacional, o Aurora contra o Botafogo, Nacional Assunção contra o Atlético Nacional, eita que é Nacional, o Sport Trindense contra o El Nacional, mais um, e o Godoy Cruz contra o Colo-Colo. Copa Libertadores da América, né? Lembrando que se a equipe do Botafogo passar e o Bragantino, eles se enfrentam na próxima fase. Eu vou mandar um abraço para o compadre Jonas, gente da melhor qualidade, companheiro de treino ali na Areninha, dia das quarta-feiras. O compadre Jonas que passa muito tempo sem jogar, mas o homem joga muita bola. Estava jogando agora sábado na Areninha. Era teto solar contra Split Car. Foi 1-1 e nos pênaltis ganhou o time da Teto Solar. Teto Solar ganhou e o Padre Jonas estava lá batendo uma bolinha. Um abraço para ele e para toda a família. Ok, Juan? O destaque agora para a Primeira Liga, Juan. Lembrando que o Sport ganhou, tem 55 pontos, a mesma pontuação do Benfica, mas o Benfica, nos critérios, está na liderança, mas o Sport tem um jogo a menos. O Juan vai atualizar os jogos da rodada de número 22, Juan. O Braga 2-1 no Farense, o Benfica 6-1 no Vizela, o Estoril perdeu de 3-1 para o Gil Vicente, o Casapia 1-0 no Arouca, o Porto 2-0 no Estrela da Amadora, o Portimonense 1 com Vitória Sporting Clube, o Chaves 2-1 no Boa Vista e o Famalicão 2-1 no Rio Ave. Juanzinho, então, aí é o campeonato português. Na Holanda, a Eredivisie, quem não tem adversário é o PSV, ganhou mais uma e o Juan vai atualizar os principais jogos da Eredivisie. O Feyenoord 1-0 no Volks, o Ajax 2-2 com o Nîmes, o Twente perdeu de 1-0 para o Utrecht, o Fortuna Cidade perdeu de 2-1 para o
AZ e o PSV 2x0 no Heracles. O Juan, mais uma vez, um abraço para o Padre Jonas. O Padre Jonas, que é torcedor do Palmeiras, mas parece que esse ano ele está com medo do Mengão. O Padre Jonas, gente, da melhor qualidade. Mandar um abraço também para o Jotinha. Sempre quem pode também e curte o bate-bola é a Dona Lourdes. A Dona Lourdes, que é sogra do Padre Jonas, sempre que pode também dar uma olhadinha no bate-bola. Um abraço para ela, para todos de casa. O Juanzinho, na Ligue 1, a gente tem o PSG, é líder. E lá também não tem adversário. A diferença agora são 13 pontos para o segundo colocado, ganhou mais uma. E o Juan vai atualizar os jogos da rodada número 22 da Ligue 1. O Brest 1x0 no Olympique de Marseille. O Rennes 1x1 com o Lan. O Rennes perdeu de 3x1 para o Clermont. Ganhou de 3x1. O Mônaco perdeu de 2x1 para o Toulouse. O Montpellier 3x0 no Metz. O Strasbourg perdeu de 3x1 para o Lorient. O Nantes perdeu de 2x0 para o PSG. O Lille 3x0 no Le Havre. E o Lyon 1x0 no Nice. O Lyon, Juan, de forma surpreendente, está aparecendo na primeira página. Está aparecendo na primeira página do campeonato francês. Ele que passou boa parte, Juan, na zona da degola. Eu vou mandar um abraço para minha aluna do 8º ano, a Laísa. Um abraço para a Laísa. Gente da melhor qualidade, ótimo aluno, curtindo o bate-bola. Um abraço para ela, para todos de casa, tá certo, Juanzinho? Agora o destaque do bate-bola é a Bundesliga, que a equipe do Bayern de Munique, pelo amor de Deus, não ganha de mais absolutamente ninguém, perdeu mais uma, e quem achou bom foi o Leverkusen, que se distanciou. Alô, Botafogo. Não, a equipe do Leverkusen, eu acho que não perde, lá estão fazendo contagem regressiva, só faltam 12, e a diferença agora são 8 pontos para o segundo colocado. O Juan vai atualizar os jogos da rodada de número 22 da Bundesliga. Antes de mandar um abraço para o Tricolor, o Padre Valdenir, torcedor do Fluminense, que deve estar bem ansioso. O Fluminense começa nesse meio de semana a final da Recopa. As próximas, não é quinta-feira, Juan? Quarta-feira tem o Fla-Flu, decidindo possivelmente a Taça Guanabara, e na quarta-feira no Maracanã o jogo de volta com a LDU. Lembrando, Juan, que o Fluminense tem sérias dificuldades com a LDU, já perdeu uma Libertadores dentro do Maracanã e também uma Sul-Americana. Não, foi 2 anos depois, eu acho, a Sul-Americana. O Borro 3x2 no Bayern, o Freiburg 3x3 com o Frankfurt, o Leipzig 2x0 no Mönchengladbach, o Wolfsburg 1x1 com o Dortmund, o mais 1x0 no Augsburg, o Hoffenheim perdeu de 1x0 para o Union Berlin, o Heidenheim perdeu 2x1 para o Leverkusen, que se ganhar essa liga vira campeão inusitado, o Darmstadt perdeu de 2x1 para o Stuttgart e o Cologne perdeu de 1x0 para o Bremen. É a Bundesliga, Juan, quem está fazendo um excelente trabalho lá é o Xabi Alonso. O Xabi Alonso, campeoníssimo pelo Real Madrid e também pela seleção espanhola, fazendo um ótimo trabalho. É, sem dúvida nenhuma, o melhor trabalho da Europa, o Xabi Alonso. Grande jogador, Juan, jogava demais, jogou no Liverpool, jogou no Real Madrid e jogava também na seleção espanhola, campeão do mundo de 2010, o grande Xabi Alonso. Ok, Juanzinho? Juan, é assim, vamos tocando aqui o bate-bola. O bate-bola acontece às segundas e sextas-feiras no YouTube e também aqui no Facebook. Agora vamos falar de Série A, Juan. A Inter de Milão está ganhando de braçada, com o pé nas costas. A Juventus, não ganha de mais absolutamente ninguém. Desperdiçou mais 2 pontos. Segue a Inter. A Inter agora a diferença 9 pontos com um jogo a menos. E o Juan vai atualizar os jogos. O destaque é a goleada. O Milan perdeu para o Monza. Esse que tem um contexto por trás, né? O Monza 4x2. O Monza, que é um time do Silvio Berlusconi, ex-diretor do Milan, ex-primeiro-ministro da Itália, é um profundo conhecedor de futebol. Esse time ainda vai dar o que falar nos próximos anos, o Monza, lá na Itália. O Frosinone perdeu de 3x0 para Roma, o Udinese 1x1 com o Cagliari, o Empoli 1x1 com a Fiorentina, a Lazio perdeu 2x1 para o Bolonha, a Atalanta 3x0 no Sassuolo, Verona 2x2 com a Juventus, o Napoli 1x1 com o Genoa, a Inter 4x0 na Salernitana e o Torino 2x0 no Lecce. O Quadrolinho está confiante, dessa vez não tem jeito, vai meter o cipó na LDU, a LDU que é osso duro de roer. Aliás, futebol é equatoriano, né? Tem dado trabalho. É a zebra do futebol brasileiro, né? Saiu não. A gente tem, em época que o futebol argentino não está mais confrontando com o futebol brasileiro, mas esses times do Equador, não em Libertadores, né, mas tem chegado em quartas de finais e semifinais,
E tem ganho, Juan, tem ganho algumas competições Recopa, né? O próprio Independente Del Valle no ano passado ganhou a Recopa em cima do Flamengo. Aí a gente também se lembra do Barcelona O Barcelona, né? O Barcelona que chegou em semifinais, né? Então, essas Recopas, Juan, é o jogo de ida. O primeiro jogo é na casa do campeão da Sul-Americana. E a final, o jogo decisivo, é na casa do campeão brasileiro. Por isso que a final, mais uma vez, no Maracanã. Ok, Rosinho? Agora o assunto é La Liga. O Real Madrid perdeu 2 pontos, não jogou absolutamente nada contra o Rayo Vallecano, fez 1-0, sofreu empate. Mas aí, Juan, a diferença era 5 pontos, aumentou para 6, porque o Girona hoje à tarde perdeu para o Atlético de Bilbao, perdeu 3-2, então agora a diferença são 6 pontos. O Real Madrid não ganhou o jogo, mas ganhou um pontinho na diferença agora em relação à equipe do Girona. O Juan vai atualizar todos os jogos. O Botafogo ganhou do Celta de Vigo. O Botafogo não. O Barcelona ganhou do Celta de Vigo. O Betis 0-0 com o Alavés. O Mallorca perdeu de 2-1 para a Real Sociedad. O Granada 1-1 com o Almeria. O Lázaro ainda está lá? O Lázaro já está no Palmeiras. Estava no banco ontem, não entrou. É jogador do Palmeiras, o Lázaro. Fiquei triste. O Granada 1-1 com o Almeria. O Rayo Vallecano 1-1 com o Real Madrid, o Valência 0-0 com o Sevilha, o Celta de Vigo perdeu de 2-1 para o Barcelona, o Sassuolo 2-0 no Cádiz, o Atlético de Madrid, que é isso? O Atlético de Madrid enfiou a goleada 5-0 no Las Palmas, o Villarreal 1-1 com o Getafe. Juan, La Liga, o assunto agora é Premier League, Juan. Quem foi beneficiado nessa rodada da Premier League foi o Liverpool, porque em pontos perdidos, o City, caso ganhasse o jogo atrasado, ultrapassaria o Liverpool. Então, como o City tropeçou, empatou com o Chelsea, com o irregular Chelsea, o Liverpool goleou e agora é líder. Mesmo que o City ganhe o jogo atrasado, o Liverpool continua líder, mas quem está ali na cola é o Arsenal, que também goleou. Então, próxima rodada, quem pode ficar na liderança? Só o Liverpool e o Arsenal. O City deu uma distanciada ali. O Juan vai atualizar os jogos da rodada de número 25. Lembrando que hoje à tarde nós tivemos o jogo do Everton contra o Crystal Palace. Foi 1-1. O Everton empatou no finalzinho. O Luton perdeu de 2-1 para o Manchester United. Jogo animado no começo, só que não deu para o que falar pro final. O Sheffield United perdeu de 5-0 para o Brighton. O Sheffield que é goleado por todo mundo. O Manchester City 1-1. No Chelsea, o Burnley perdeu de 5-0 para o Arsenal. O Fulham perdeu de 2-1 para o Aston Villa. O Newcastle 2-2 com o Bournemouth. O Nottingham 2-0 no West Ham. O Tottenham perdeu de 2-1 para o Wolverhampton. E o Brentford perdeu de 4-1 para o Liverpool. E a Premier League também tá boa para aposta, né? A Premier League tem saído muito. Sempre sai, né, Juan? Sem dúvida nenhuma, a melhor competição, tirando a Champions League, né? Nacional é a melhor competição, sem dúvida nenhuma. Mas a gente sempre vai preferir o Brasileirão. Não, é lógico que aqui a gente o mais disputado é o Brasileirão, né, Juan? Mas futebol mesmo é na Premier League. Ok, Juanzinho? Falando em bom futebol, Juan, nesse meio de semana a gente tem 4 jogos da Champions League, né? A gente já teve 4 jogos das oitavas de final que aconteceram na semana passada. E temos mais 4 agora, lembrando que são jogos de ida ainda, Juan. A Inter com o Atlético de Madrid, o PSV com o Dortmund, o Napoli com o Barcelona e o Porto com o Arsenal. Nessa Champions League que tem bastantes times inusitados. 4 bons jogos, Juan. 4 bons jogos. E lembrando que a gente, na quinta-feira, Juan, a gente tem os jogos de volta da Conference League, 8 jogos. Aí vão ficar 16 times para a gente ir para as oitavas de finais e também da Liga Europa, também para a gente conhecer os times que vão enfrentar os primeiros colocados na fase de grupo dessas duas competições. O Rosinho já chega no final do bate-bola, a gente agradece demais nossos amigos que curtem bate-bola aqui no Facebook e no YouTube, os amigos também que deixam a sua mensagem na medida do possível. Quando a internet deixa, a gente lê. Às vezes não dá certo, né, Rosinho? A gente vai falar agora do Campeonato Argentino, uma 6ª rodada, o Juan vai atualizar o resultado e o Boca perdeu mais uma. Lanús 2-1 no Boca Juniors, o River Plate 1-1 com o Banfield, o Vélez Sarsfield 1-0 no Huracão, o Instituto perdeu 2-0 para o Independente,
O Rosário Central 2x1 no Ginásio La Plata, o Racing Clube perdeu de 2x0 para o Godoy Cruz e o São Lourenço 2x0 no Tigre. Com isso, com o tropeço da equipe do River Plate, o grupo A, o líder agora é o Independiente. O River Plate aparece na segunda colocação, o Instituto na terceira e o Tajeres de Córdoba, fazendo mais uma vez uma boa campanha, aparece na quarta colocação. Grupo B. Grupo B, o Godoy Cruz em primeiro, Lanús em segundo, Newell's em terceiro e Estudiantes em quarto. Sexta rodada a gente tem o Deportivo Riestra com o Atlético Tucumã, o Barraca Central com o Tajeres de Córdoba. Esse Tajeres de Córdoba que vendeu o Garro pro Corinthians. O Garro está no Corinthians. O Garro que fez um golaço ontem, se bem que o goleirão do Palmeiras ajudou, né? O Estudiantes com o Newell's, o União Santa Fé com o Platense, o Belgrano com o Sarmento União, o Argentino Júnior com o Independente Rivadavia e o Defensa e Justiça com o Central Córdoba. Pois é, Ronzinho, então... Agora, vamos falar Recopa, né? Próxima quinta-feira. E era uma obra do destino mesmo. Às 21h30, lá no Equador, né? O LDU de Quito recebe a equipe do Fluminense. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira, dia 28. Próxima quarta-feira não, quarta-feira da outra semana é o jogo de volta no Maracanã. Vamos ver o que é que acontece nessa final. Lembrando que o Fluminense, né, tem o Fla-Flu no próximo domingo. Então o Fluminense está nessa semana. Ontem colocou, Juan, todos os reservas contra. Ontem não, no sábado, todos os reservas contra a equipe do Madureira. Ganhou 1-0, assumiu a liderança da Taça Guanabara, mas os titulares foram poupados para essa final. Todo mundo vai viajar lá para o Equador, a final contra a LDU. Próximo domingo tem o Fla-Flu com o Flamengo e na quarta-feira tem a finalíssima no Maracanã. Diga, Juan. A partir de agora já virou assunto pessoal, né? É, com certeza, Juan. Então, vamos ver. Bom, vamos finalizar hoje o bate-bola com o hino do Cruzeiro, tá certo? Então a gente agradece demais o nosso amigo que curte o bate-bola no Facebook, também no YouTube. E hoje a gente vai finalizar com o hino do Cruzeiro, Cruzeiro de Minas, né, em homenagem ao Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro que próximo sábado, a partir das 19 horas, estará todos os jogadores, os torcedores lá no Estádio Braizão para empurrar o Cruzeiro rumo a essa classificação, né? O Cruzeiro que está em 2 competições, era para ter estreado nesse final de semana, não estreou no Terrão, mas no Farizão é próximo domingo, né? Então vamos torcer demais para o Cruzeiro conseguir a classificação e nessa rodada, nesse meio de semana, Juan, a gente vai ficar atento ao que vai acontecer na Copa do Nordeste, na Recopa, né, o jogo do Fluminense, também no Carioca e também vamos ficar de olho porque tem Champions League, tem Liga Europa, tem Conference League e com certeza tem muito futebol e no programa de sexta-feira a gente vai trazer tudo aqui para os nossos amigos que curtem o bate-bola no Facebook e no YouTube. Nosso programa tem aquele lema, é muita informação e pouca enrolação, tá certo? Então a gente traz muitas informações para a galera que curte o bate-bola. Mais uma vez, mandar um abraço e agradecer ao Alberci, que é Relações Públicas da Copa Regional da Lagoa do Serrote, que tem rodado nesse final de semana. O destaque é o PSV da Lagoa do Serrote e também o São Paulo do São Bento. Então vamos ficar, Juan, com o hino do Cruzeiro, do Cruzeirão de Minas, em homenagem ao Cruzeirão do Barro Preto. Um abraço, até sexta-feira com mais um bate-bola. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Os gramados de Minas Gerais têm as páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido.